Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa webconferência da disciplina de Projeto em Linguagens Artísticas. E eu estou aqui com a professora Denise. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, alunos? Como vocês estão? Então, pessoal, a gente vai fazer uma web bem tira dúvidas. Se vocês quiserem mandar aí as perguntas que vocês têm, também que pode ter sobrado alguma coisa desde a última web que o professor Felipe fez, né? Então, podem ir mandando aí à medida que a gente vai falando. Começar aqui conversando com a professora, fala um pouquinho sobre como que vai ser o processo de avaliação, professora. Então, Júlio, essa disciplina de Projeto em Linguagens Artísticas Integradas, ela é um desdobramento de uma disciplina de Linguagens Artísticas Integradas que aconteceu no semestre passado. Então, no semestre passado, os alunos tiveram uma criação do repertório artístico, leituras teóricas, e agora é o momento de colocar essas leituras e todo esse repertório que foi construído em prática, né? Então, o processo de avaliação parte do pressuposto que eles têm que produzir, né? A partir da escolha de um conceito que converse, que tenha a ver com a própria pessoa, né? Um conceito que faça parte de algo seu, bem subjetivo, assim. E a partir da escolha desse conceito, os alunos vão em busca de referencial teórico que fale sobre esse conceito. E só então eles vão fazer a produção em arte. Para essa produção, os alunos precisavam escolher algumas linguagens que foram trabalhadas na disciplina anterior. Né? Arte e vida, instalação, land art, entre outros. Então, a escolha era do conceito, do referencial teórico, de qual linguagem se basear para fazer essa obra, né? E aí pensaram onde colocar esta obra. Então, tem todo um processo, né, que a gente chama de projetar, de produzir, e agora nós vamos fazer a parte da curadoria. Então, agora nesse sábado é a apresentação desses trabalhos. Legal. Você poderia dar alguns exemplos de quais são essas linguagens que eles, né, vão desenvolver aí? Dar algumas ideias? Sim. Por exemplo, nós trabalhamos com as relações entre arte e vida na disciplina passada. O que era essa relação? É um limiar entre a arte e a vida. Basicamente, isso se encontra quando a pessoa que está em ação, né, na ação performática, ela já não é um ator, ela já não está representando um personagem, ela está apresentando algo que é muito seu. Então, por isso que a gente fala que ele está ali em cena, vivendo, participando disso. Então, eu vou dar um exemplo, né, dessa linguagem de uma artista, que eu até usei ela na web aula passada. Ela se chama Rubiane Maia. A Rubiane, ela foi uma das artistas selecionadas para expor o seu trabalho num evento que teve no Sesc Pompeia, quando Marina Abramovic, que é a mãe da performance, agora ela se chama de avó da performance, quando ela veio para o Brasil e ela escolheu 8 performances para estar neste evento. E a Rubiane Maia foi uma. Então, o que ela fez? Lá no espaço do Ibirapuera, ela escolheu um canto onde ela plantava feijões. Então, durante todo o evento, ela plantou, cuidou e colheu esses feijões. Né? Então, ela não saía dali. Ela estava sempre fazendo mudas, ela viveu todo esse tempo ali, nessa performance dela, né? E isso tinha muito a ver com o luto que ela estava passando. Era como se ela pudesse ver uma vida nascer para curar a vida que ela havia perdido. Então, a performance ela tem muita relação com a arte e vida. Um outro exemplo, a land art, por exemplo. A gente tem como artista Cristo e Jeanne-Claude, que eram pessoas que faziam muitas obras ao ar livre, em locais abertos. Por exemplo, um dos trabalhos deles era de encapar coisas. Então, eles encapavam pontes muito famosas na França, eles encapavam mesmo, assim, com tecido. Encapavam castelos na Alemanha, né? E isso se considerava land art. Aí a gente tem, como mais um exemplo, as instalações. Eu não lembro agora quais são os 5 tópicos, mas as instalações são objetos tridimensionais que eu posso
manusear, manipular em um determinado espaço. E por aí vai. Aí a gente tem as fotografias, né, os projetos que tem, pelo que eu sei, tem vários artistas que estão fazendo fotografia, vários alunos que estão fazendo com fotografia também. Vamos para a primeira pergunta lá da Marta. Referente à atividade 5, teremos que fazer 3 croquis com a planta baixa do espaço de exposição? Sim, Marta, são 3 croquis. Você pode fazer um com a vista de cima, um com a vista de frente, um com a vista de lado, dependendo da forma como você for expor o seu trabalho. Então, sim, tem que fazer 3 croquis. Uhum. E eles têm a proporção? Então, o professor Felipe determinou, se eu não estou enganada, a proporção de 50:1. Se eu não estou enganada, deve ser isso. Para que serve esse croquis, né? O croquis é para eu ter uma ideia de como o meu trabalho vai ficar disposto naquele espaço. Então, nas videoaulas anteriores, onde a gente fala sobre croquis, o professor Felipe traz, né, nessas videoaulas, alguns croquis de algumas obras, de alguns espaços, né, que foram utilizados como exposição, inclusive um espaço nosso, que é no Centro de Artes Iracema Trinco Ribeiro, onde a gente precisou primeiro ir até o local, fotografar a sala, para fazer os croquis, para saber se realmente eu iria conseguir puxar um barbante de cima a baixo, onde eu iria prender aquele barbante. Então, o croquis é para você se programar na sua obra, como que você vai expor o teu trabalho. Em relação à pesquisa teórica, você poderia dar uns exemplos de como que faz essa parte? Sim, então, existiram bastante dúvidas pelos alunos em relação ao conceito, né? Quando se fala em conceito, a gente precisa saber primeiro o que quer dizer essa palavra, né? Um conceito, dentro da arte, ele precisa se relacionar muito comigo. Por exemplo, arte conceitual. A arte conceitual é a minha ideia, o meu pensamento em relação àquilo. Às vezes, o artista da arte conceitual, o que interessa para ele é apenas o croquis, o esboço e não a obra final. Então, ele é o conceito em relação àquela obra. Então, como é que eu vou escolher um conceito? Para esse trabalho, nós orientamos que os alunos tinham que esse conceito, né, a ser escolhido, ele tinha que estar muito atrelado ao subjetivo do aluno. Por exemplo, alguma coisa que faz muito parte da sua vida. Então, você vai usar o conceito lá como eu dei o exemplo para você, de tempo. Então, eu vou buscar, né, na teoria, na filosofia, na teoria da arte, quem é que fala sobre o conceito de tempo, né? O que é o tempo? Como que eu me relaciono com o tempo? Para daí eu pensar na minha produção artística. Então, não é o inverso. Então, eu não vou pensar na produção artística primeiro, para daí pensar no conceito. É o contrário. Eu penso no conceito, eu faço a parte teórica, e aí eu penso na produção. Tá? Legal. Vamos lá para a pergunta da Patrícia Losch. Professora, repassando a dúvida de uma colega que não está conseguindo assistir a aula, como fazer croquis de um vídeo? Como fazer a planta de visão frontal da exibição do vídeo no polo? Explique melhor, Patrícia. O trabalho dela é um vídeo, é isso? Eu acho que sim, foi isso que eu entendi. Que o trabalho final é um vídeo, e ela quer saber como fazer o croquis. O processo final dela é a apresentação desse vídeo, ela vai fazer o croquis, né, do local que ela vai colocar esse vídeo. Por exemplo, esse vídeo ele vai ter alguma interferência, ele vai ter alguma coisa que interfira nesse espaço, ou ele vai ser uma simples projeção num data show. Como que vai ser essa projeção? Vai ser numa TV? Vai ser em 5 TVs? Como que vai ser? Entende? Então eu posso, por exemplo, fazer minha videoarte, mas eu quero apresentar em 5 TVs diferentes. Então eu preciso mostrar de que forma que eu vou apresentar. É de uma maneira simples? É dessa maneira simples que você vai fazer o croquis. Né? A
A visão frontal, por exemplo, na sala vão ter 5 TVs dispostas, uma ao lado da outra, uma no meio, e eu vou fazer o croquis dessas 5 TVs. Ou é uma tela plana de data show, que mede de 2 por 2, então eu vou fazer o croquis a partir dessa exibição. É bem simples. Tem mais uma pergunta do Ricardo Antunes. Professora, no caso eu não tenho nenhum dom com pintura, porém resolvi pintar um trabalho para expor no dia da avaliação. Precisa ser uma pintura perfeita no quesito beleza e técnicas? Veja bem, Ricardo, nós temos alguns critérios de avaliação, né? De que forma nós vamos avaliar o teu trabalho, né? Já que você está aí se entregando já para mim que você não tem um dom de pintura. Nós vamos primeiro avaliar a originalidade do teu trabalho, o ineditismo, se não é uma cópia, se não é algo que já aconteceu, né? Se você não está pegando como referencial alguma coisa que já existe. Aí nós vamos partir para a qualidade, né, desse trabalho. Então a gente vai analisar o material que você utilizou, os acabamentos, a feitura desse trabalho, né? Então, às vezes, essa técnica não perfeita que você coloca aí, ela pode ter a ver com a tua poética. Por exemplo, você vai trabalhar o grotesco, né? No grotesco, a gente não tem uma pintura perfeita, a gente não tem uma técnica perfeita, a gente tem borrões, a gente tem tintas escuras, escorridas, né? Então, depende muito, né, do que você, de qual é a sua poética, de qual é o seu conceito que você está escolhendo para essa obra. Então, é bem relativo, assim, para eu te responder essa pergunta, sabe? Mas é isso, é a originalidade, é o ineditismo, é a qualidade desse material que você escolheu, é a poética e é o final, é o acabamento, essa feitura sua, tá? E como que vai ser a exposição? Vai ser lá no polo? Vai ser lá no polo. Em cada polo vai ter os tutores vão daqui para fazer essa avaliação. Então, ela vai substituir uma avaliação escrita, né? Então, os tutores eles já têm um olhar treinado, um olhar crítico para falar de estética, né? E eles vão acompanhar esse trabalho no sábado. Alguma dúvida aí, pessoal? Estão quietinhos hoje. É que todo mundo já fez. Todo mundo já fez o trabalho. A Patrícia perguntou. Professora, será apenas exposição ou teremos que falar sobre o trabalho? Não necessariamente, Patrícia. Eu penso assim, eu vou usar agora uma frase que não é minha. Pode ser que eu esteja equivocada. Marcel Duchamp, ele falava o seguinte. Se eu tiver que falar sobre a minha obra, eu não preciso expor. E eu penso a mesma coisa. Se você tiver que falar e dar uma justificativa, não precisa, né? Por quê? Porque você já entregou uma escrita do seu conceito, né? Você já entregou um croquis. Caso os tutores perguntem alguma coisa na hora da avaliação, alguma dúvida que fique, você vai falar. Mas você não precisa apresentar o seu trabalho. Não é uma apresentação formal, né? Você vai mostrar, você vai expor. Caso queira falar sobre o trabalho, fiquem bem à vontade. Outras perguntas aí, pessoal? Não. Professor, falando até acho que a pergunta do Ricardo lá, né, que ele falou sobre a pintura, que ele não consegue fazer uma pintura perfeita, e perguntou como que... Acho que a dica aí seria tentar integrar o conceito na sua habilidade manual, isso mesmo. Tem, né? Na verdade, assim, tem que ter muito cuidado, sabe, Júlio, na produção desse trabalho. Para não ficar um trabalho, assim, muito estudantil, escolar. Então, por exemplo, se você vai pintar uma tela, escolha uma tela de tamanhos bons, escolha uma tinta boa, né? Não pinte com guache, ou você pode até fazer uma aquarela, que ela dá um efeito transparente. Então, depende muito, né, do material que você vai utilizar no trabalho. É como você falou. Às vezes, tentar escolher um conceito que converse com a produção, né, para que, caso não tenha essa habilidade manual, mas eu acredito que vão ter bons trabalhos aí. Sim.
É porque eu digo, às vezes a pessoa tem a intenção, sei lá, de fazer uma coisa realista, mas a habilidade do treinamento que ela tem não é capaz disso, né? Então às seria vezes não dar um passo maior do sim, que consegue, isso. né? Ou às vezes também fazer, eu quero trabalhar um conceito realista. Mas tem que pensar que o realismo não está só na pintura, né? Eu posso, por exemplo, trabalhar uma fotografia realista, né? Então, se eu não tenho habilidade em pintar, eu vou ter um olhar sobre a mesma coisa que eu quero, que é um olhar realista, mas com uma técnica diferente. Uma pergunta? Tem bastante coisa escrita lá, mas acho que não. Acho que não é, né? E se vocês quiserem comentar aí também, pessoal, do que vocês estão fazendo já, também talvez falar para a professora dar algumas dicas dar algumas aí. dicas. Né? Eu acredito que, Júlio, esses trabalhos já estão prontos, né? Porque eles estão assim bem empenhados desde o início da disciplina, né? E preocupados com esse trabalho. Então, eu acredito que eles estão quietinhos porque esse trabalho já está finalizado. Legal. Tomara que eu não esteja enganada. E, pessoal, e também falando aqui, lembrem de tirar fotos lá para mandar depois para a gente também no Facebook, que a gente coloca lá depois também, né? Então, tem várias exposições, apresentações aí que vai ser interessante, então se puderem vamos mostrar esse juntar trabalho. tudo, a gente vai colocar depois no Facebook as apresentações, as exposições. Vamos mostrar para todos. Eu falo que quando a gente produz algo, né, por menor que seja, precisa ser mostrado. Eu achei muito bacana a exposição 2x2 da Dirk. Então são quadrinhos, né? É 2x2? É arte ao quadrado. Quadrinhos quadradinhos e pequenos. Então vejam, é uma coisa pequena que qualquer pessoa pode desenvolver em casa. Eu mesmo expus 3 fotografias minhas, o professor Felipe expôs trabalhos do filho dele. E é bacana mostrar, eu acho que é bem gratificante a mostra, né? Sim, com certeza. O Ricardo está perguntando, a fundamentação teórica, preciso pôr com o que vou trabalhar, os materiais, por exemplo? Na verdade, não necessariamente, Ricardo. Na pesquisa teórica, você vai fazer um discurso, né? Você vai discursar sobre o teu conceito. Então, como a gente falou, eu escolhi o conceito de amor. Eu vou falar do conceito de amor na minha obra, e do conceito de amor dentro do material. Você vai conversar, sabe? É um texto acadêmico, né, que eles vão fazer. Você vai conversar a teoria com aquilo que você deseja, mas não necessariamente você precisa colocar materiais, né? Se você sentir necessidade de colocar, você pode colocar, mas acredito que não precisa, porque veja, a gente já vai ver, né? Se eu não estou enganada, tem um momento da disciplina, agora eu não tenho aqui qual é, mas que vocês precisam escrever o projeto, né? No projeto precisa ter, Ricardo, descrito algumas informações como essa, né? Então, só me tirem essa dúvida, que agora eu tô perdida, que eu não sei na qual unidade que precisa escrever o projeto. Né? Então, quando você vai escrever o projeto, automaticamente você já pensou em tudo. Você já pensou no conceito, né, na tua poética que você quer trabalhar, você já pensou no material que você vai usar, você já estudou sobre a teoria. Então, é interessante no projeto vir já elencado algumas informações que são relevantes. A pergunta da Ivonice. Somos todos aprendizes e não dominamos as técnicas. Vocês vão ser muito rigorosos e críticos com os nossos depende do erros? que você pensa em ser rigoroso, né? Mas veja lá, é Ivonice o nome dela? Ivonice. Veja bem, nós vamos observar esses critérios que eu falei, né? A gente vai observar a originalidade, não se preocupem com a técnica. O que a gente quer ver é um trabalho que tenha consistência, um trabalho que tenha uma poética por trás daquilo, né? Que não seja um laissez-faire, qualquer coisa eu vou mostrar, né? Peguei lá na minha casa um quadrinho que minha avó me deu e eu vou mostrar. Não, a gente precisa que tenha um processo, né? E nesse processo a gente vai cobrar alguns quesitos, que são esses: originalidade, ineditismo, esses materiais que vocês vão utilizar, né? A poética e sim, o acabamento, né? A parte da feitura. Mas se não domina a técnica,
a gente vai analisar todos esses conceitos anteriormente à técnica. A técnica vai ser secundária, né? Até porque, muitas vezes, o processo, às vezes, ele é muito mais interessante do que o produto final. A Patrícia, na atividade da unidade 3, ao fazer a explanação rápida sobre o conceito, é preciso explicar a razão de ter escolhido o objeto artístico e a sua relação com o conceito escolhido? Isso mesmo. Então, se você escolheu land art, né? E você escolheu o conceito de tempo, vou voltar nesse conceito que é mais fácil de explicar, né? Se você escolheu a land art e o conceito de tempo, é preciso explicar não a razão de você ter escolhido, mas eu penso que uma forma rápida né, da escolha desse conceito. Você não vai contar para mim lá, por exemplo, a tua vida, né? Porque você, sei lá, viveu algumas coisas que fazem parte desse conceito. O interessante, Patrícia, é que vocês tenham bem claro, assim, que o conceito, ele é muito relativo a vocês, ele é muito próximo a vocês. A gente chama até isso de poética pessoal. Então, eu não vou usar, por exemplo, um conceito que nada tem a ver comigo, né? Que eu não consigo chamar de poética pessoal daí. Eu vou usar um conceito que fale sobre mim, fale sobre as minhas visões de mundo, fale sobre as relações que eu tenho com a arte, mas não necessariamente você precisa me explicar o porquê que você escolheu isso. Uma outra pergunta aí, pessoal? Então, acho que estamos quase no nosso horário. Tempo aí. Uhum. Se não houverem mais perguntas, vai encerrando. Professora, mais alguma coisa que você gostaria de Não, na verdade, aí? eu penso que ficou, né? Ficou bem explicadinho, assim. Eu só tenho receio, talvez, que fique um pouco na dúvida, que eles fiquem um pouco na dúvida, mas que eu acredito que já foi uma fase que já passou, sobre o conceito. Uhum. Né? Porque às vezes, Júlio, é muito mais fácil eu olhar externamente e falar qual é o conceito que se relaciona com você. E é muito mais difícil eu olhar para mim, né, subjetivamente, e olhar lá no meu infinito âmago e ver qual é o conceito que se relaciona comigo. O que eu posso abordar nesse meu trabalho que fale sobre mim indiretamente. Porque você vai usar um objeto final para falar sobre uma trajetória. Um objeto, um fim, né? Um processo final para falar sobre aquilo que te representa, aquilo que te, que faz, que te move, enfim. Então, às vezes, eu fico um pouco com receio em relação ao conceito. Mas eu acredito que eles devem ter entendido, assim, que ficou claro depois da última web. Foi bem explicadinho. Então tá bom, pessoal. Se não tem mais nenhuma pergunta, então vamos encerrando. Obrigado, professor. Obrigada a você, Júlio. Obrigado, pessoal. Então, e bons trabalhos aí no final de semana. Sim. Mandem fotos pra gente depois para todo mundo ver também. Sim, Obrigado. Nos vemos no sábado. Até, né? Os tutores vão a alguns polos, eu vou para outros. Então a gente tá bem ansioso para ver esses trabalhos de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Legal. Até a próxima.